Olá, o Jornal das Profissões mergulha no mundo da tecnologia com novidades que já estão ao nosso alcance. Pode ser até que você não saiba o que significa o termo podcast, mas vai perceber que já esteve em contato com algum. É o mundo digital acessível no terminal de computador, numa estação de rádio ou até mesmo naqueles aparelhinhos portáteis que reproduzem áudio. Mas quem explica direitinho toda essa novidade pra gente é o professor de Criação e Produção de Áudio da Unip, Marcelo Abud, nosso convidado de hoje. Marcelo, muito obrigada pela presença, prazer enorme em tê-lo aqui com a gente no Jornal das Profissões. Eu que agradeço a oportunidade e espero esclarecer para o público um pouquinho mais sobre esse enigma que é o podcast. O enigma mesmo, porque é um nome que advém de outros dois, né? Que Isso. é Broadcast for iPod. Isso. É isso? Isso, que em português seria transmissão para iPod. E só para já explicar o que acontece, os concorrentes da Apple, né, que é o aparelho de MP3, o iPod, os concorrentes do iPod deram um outro significado para esse pod do termo podcast. Ah, é? E traduzem como personal on demand. Então, é um conteúdo sob demanda para uma rádio pessoal, digamos assim. Só para diferenciar um pouquinho e tentar distanciar da vinculação com o nome do iPod. Agora, cá para nós, eles colocaram um nome muito comprido. Não é muito vendável esse nome. Não, na verdade, as pessoas, na verdade, nem sabem exatamente o que significa, né, podcast. Muita gente, como você disse na abertura do programa, já ouviu um podcast, já teve contato. Alguns até assinam, mas não tem uma definição do que significa. Não ligou o nome à pessoa, é o nome à isso? pessoa, exatamente. Mas, resumidamente, é um formato, né, de MP3 de áudio distribuído em um site, com a diferença de você poder assinar esse conteúdo. Então, todo mundo que entra em um site de um podcast tem ali um código que é chamado de XML ou RSS, que em português significa distribuição realmente simples, todos os termos são em inglês, né? Uhum. Mas, onde tiver lá o RSS ou o XML, o público que entra nesse site tem a possibilidade de pegar um código, que é esse que está disponibilizado lá, jogar no iTunes ou algum agregador de conteúdo, e a partir daí, sempre que houver uma atualização do conteúdo, ela não precisa mais voltar ao site. Automaticamente ela vai ter isso sendo buscado pelo próprio computador. E aí fica muito simples jogar num aparelhinho de MP3 ou no próprio iPod. É como se você colocasse o seu perfil lá, uma senha, e essa conexão, digamos assim, acontece naturalmente. Isto, é como se fosse uma assinatura de jornal, né? Falando de forma mais simplificada. Todo dia você assina lá o jornal, ele chega na sua casa e você tem acesso às informações. No caso do podcast, a partir do momento que a pessoa assina esse conteúdo por meio desse RSS, por meio desse código, ela vai abrir lá o agregador no computador dela, de graça, ela vai ter essa atualização do conteúdo. Então, sempre que houver um episódio novo, ela não precisa mais ir até o site e buscar esse conteúdo. Automaticamente, o computador faz isso por ela. Agora, tem muito podcast, por exemplo, que a gente ouve, que não sabe que agora todo mundo já sabe que o nome é podcast, que chega por e-mail. Então, por exemplo, aquela piadinha ou aquela situação engraçada que alguém... É uma espécie de um arquivinho de áudio, né, que você recebe por e-mail. Você ouve e fala assim, fulano me mandou, olha que interessante. Isso é um podcast? Isso a gente costuma chamar, mais em termos de marketing, de ação viral. O que é uma ação viral, né? É uma ação que se propaga como um vírus. Mas o vírus sem do limite. bem. Um vírus do bem. Então significa exatamente... Não vai danificar o computador. Não, pelo contrário. Na verdade, é exatamente essa situação. Você recebe ali uma piada, alguma coisa interessante, você fala, poxa, que legal isso daqui. Por exemplo, tem um podcast lá no meu site, depois eu falo sobre isso, mas que tem os erros da Rádio Eldorado. Então tem bastante coisa ali que as pessoas nunca ouviram e que aquilo saiu com uma qualidade muito legal e é bem divertido. Eu passo isso para alguém e essa pessoa se encarrega de encaminhar para a relação de amigos e isso vai se disseminando de amigo em amigo para centenas, milhares de pessoas. Isso é uma ação viral, ou seja, esse arquivo que eu passei se propagou sem limite, como se fosse um vírus por uma rede grande, uma rede ampla de pessoas. Mas né? Esse arquivo que foi passado por e-mail é o podcast do seu site, por exemplo. É o podcast do meu site. Então é um podcast. Na verdade, é uma forma da pessoa acabar indo ao meu site ouvindo outros episódios, né, como a gente chama. Mas então a gente recebe um podcast, só que com outro nome, digamos assim. Com outro nome. E é como se fosse uma propaganda do podcast, na verdade. Porque a partir do momento que a pessoa entrar no site é que ela vai ter acesso aos episódios todos e também à assinatura desse conteúdo, né?
que é a grande diferença. Então, Certo. é uma divulgação do podcast. Na digamos assim. rádio você ouve também podcast, né? Já tem vários por aí, não? Sim, na verdade, tem muitos produtores independentes. O podcast no Brasil, ele começou a pegar mesmo no final de 2005. E isso tanto para empresas que começaram a usar como uma ferramenta de marketing, como para amantes de rádio. Então, tem muita gente que gosta de rádio, que é profissional de rádio, e que, de repente, até faz um trabalho em emissoras de rádio, mas tem um outro lado, gostaria de mostrar mais do trabalho dele ou de artistas que ele conhece e que a rádio não permite, então ele vai distribuir em formato de podcast. Tem, por exemplo, um locutor da Nativa FM, que é o Fernando, que apresenta o Peão Nativa. Ele tem um programa na rádio e tem um podcast, que é uma extensão do programa de rádio dele. E no podcast ele, de repente, pode mostrar alguns trabalhos que ele acredita, que ele tem contato e que na rádio, por algum motivo, ele não tem como mostrar. E aí ele usa o podcast como uma outra ferramenta. Isso é uma possibilidade também. Outra coisa que acontece muito é que, por alguns podcasts terem uma qualidade tão boa ou superior à programação de algumas rádios, em termos de edição e tudo mais, porque hoje as ferramentas permitem isso, algumas pessoas, algumas emissoras de rádio já estão reproduzindo esse conteúdo. Isso acontece, por exemplo, com os meus 2 podcasts, né? Então, eu comecei a produzir isso, distribuir num site na internet, e quando eu percebi, já tinha gente fazendo contato para distribuir isso em emissoras de rádio. Certo. E aí é um interesse da emissora em ter um conteúdo diferenciado com uma qualidade interessante. É bom para quem produz o podcast, tanto em termos de divulgação, como em termos de você poder se manifestar para mais pessoas. Se tornar conhecido também. Se tornar conhecido também. Mostrar o seu trabalho. O que leva as pessoas a assinarem um podcast? Porque, não sei, você que vai me dizer, porque realmente eu não sei, não conheço muito bem esse segmento, mas, por exemplo, hoje a assinatura é gratuita, você não paga para ter a assinatura de um podcast. Não. Então, o que leva a pessoa a assinar um podcast e o que leva você a produzir esse podcast, além de se tornar conhecido e de ver o seu trabalho divulgado? Tem algum retorno financeiro para quem produz esse tipo de material? Então vamos lá. Primeiro, para quem assina, basicamente o podcast ele tem um segmento muito definido. Tem uma mídia bastante determinada para um público. Então, por exemplo, um podcast que fale só sobre podcast. É uma possibilidade. O público que tem interesse nesse assunto... Na tecnologia mesmo, né? Né? Tem o Olhar Digital, por exemplo, que tem um programa de TV, também distribui agora o conteúdo em podcast, em áudio. E as pessoas que se interessam por tecnologia, por novas mídias e tudo mais, de repente tem ali um conteúdo diferenciado que não encontra tradicionalmente nas mídias comuns, né, nas mídias que tem mais acesso, e aí, por ter interesse por esse assunto, acaba assinando esse conteúdo sem custo e podendo estar sempre em contato, atualizado com esse material. Para quem produz, nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde a onda começou, em meados de 2004, você vê que a gente está 1 ano e meio de defasagem só, é algo, as mídias modernas, né, digamos assim, as novas mídias, elas chegam muito rapidamente no mundo todo, né, uma coisa que não existe mais tanta distância. Então, nos Estados Unidos, o podcast hoje já é uma ferramenta para as agências de publicidade anunciarem e já dá muito dinheiro para quem produz. Inclusive, tem o caso de uma professora de língua portuguesa, agora não vou me lembrar do nome dela, mas que ela começou a fazer um podcast na língua do que o Pasquale faz, né, tirando dúvidas sobre gramática, sobre como falar melhor, como escrever corretamente e tal. E o podcast dela começou a ter tanto acesso que ela teve que parar de dar aula só para se dedicar ao conteúdo desse podcast. E ela começou a ter tanto anúncio que hoje ela ganha muito mais produzindo podcast do que dando aula em várias universidades. Então, pelo que eu entendi, o ganho dela está nos anunciantes e não na distribuição do podcast. Ou seja, quem recebe esse podcast ainda recebe gratuitamente. Isso. Mas os anunciantes que pegaram essa fatia do mercado é que pagam para ela para estar no podcast dela. Exatamente. E assim divulgar esse produto e assim por diante. E como está em um site, esse anúncio tanto pode ser um banner no site ou alguma outra ferramenta, como até uma vinheta dentro do próprio programa. Uma vinheta curta, porque se a gente começar a colocar comerciais de 30 segundos, como é a média, né, nas emissoras de rádio, acaba ficando como qualquer programa de rádio, aí vai perder um pouquinho a característica
do podcast de ser um conteúdo já mais segmentado e tudo mais. Então, geralmente os anúncios em podcast são apoios, né? São coisas de 5 segundos, algo mais... Aí você tocou num ponto interessante. Existe tempo limite do podcast? Ou seja, quanto tempo tem um arquivinho desses de áudio que você carrega no iPod ou que você vê pela internet no acesso ao site? Ou no mínimo, máximo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que acontece, na verdade, não existe um limite determinado. Ninguém determina esse limite, a não ser quem produz. Mas o mais interessante é que a gente trabalha um pouquinho com a relação periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo esse conteúdo é renovado com o tempo do programa em si. Eu costumo dizer que se você faz um programa que é quinzenal, né, se a cada 15 dias você vai colocar um episódio novo no ar, você vai trabalhar mais nesse episódio, elaborar melhor e vai ter um tempo maior de programa. Você pode fazer um arquivo de 30 minutos até. Sim. Agora, se você faz uma atualização diária, por exemplo, uma empresa que produz tênis de corrida e vai realizar um podcast para esse público de running, né, de corrida, falando sobre dicas de como ter um melhor desempenho quando estiver correndo, trazendo uma música para acompanhar essa caminhada, essa corrida. Então, isso vai ter no máximo 5 minutos, porque essa atualização é diária e aí a pessoa vai baixar isso no aparelho de MP3, num tocador de áudio, né, digital, e ouvir quando ela quiser no local que ela desejar. Então, no parque ou, enfim, onde ela quiser e quantas vezes quiser. Então, costumo trabalhar com essa relação de tempo. Qual que é a grande implicação de você fazer um podcast muito longo? É que hoje, por mais que a gente fale que a banda larga é uma realidade muito distante de muitos brasileiros ainda, né? A própria internet ainda é uma realidade distante até de jovens, no caso de falarmos do território brasileiro como um todo. A gente aqui tem uma realidade em São Paulo que não é a mesma realidade em outras partes do país. Então, o que acontece é que as pessoas que tiverem uma conexão de escada não vão conseguir baixar esse arquivo, mesmo que ele seja curto, aliás. Mas se você tiver um arquivo com uma duração menor, a facilidade da pessoa ouvir no próprio site, né, em formato de streaming, que é como é chamada essa tecnologia, que você ouve ali em tempo real. Na hora que você abre a página, né, do site. Na hora que você abre o site, você ouve no próprio site e ouve ali. Então, se for mais curto, vai começar mais rápido a veiculação desse material. E também, para você baixar esse material nesse conteúdo para um aparelho de MP3, vai ser mais viável se ele for mais curto. Então, é trabalhar um pouquinho com essa relação de o que é o seu podcast. Se você está falando sobre tecnologia, algo muito específico, tal, você supõe que o público, se for algo muito para aquele determinado público, você vai supor que aquele público que vai sintonizar o seu podcast já tem acesso às novas tecnologias, à internet banda larga e tal. Então, você pode trabalhar um pouco mais o tempo desse material. Agora, se você está distribuindo um podcast sobre música independente, você quer que os jovens tenham acesso, você quer um público mais amplo, então vamos fazer coisas menores que esse público tenha como baixar com mais facilidade. É um pouco por aí essa relação de tempo. E você tem várias possibilidades de criação de conteúdo, né, de podcast, né? Isso é bem interessante. Você tem um site que fala sobre isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo agora no Jornal das Profissões e daqui a pouquinho o nosso convidado Marcelo Abud, que está contando tudo sobre podcast para a gente, vai falar do site dele, do conteúdo que ele coloca dos podcasts e você vai conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia que está virando moda, já já. Acompanhe aqui no canal universitário a programação da TV Unip. Informação e o conhecimento através dos programas Jornal das Profissões, Estação Saúde e Opinião Livre. O Jornal das Profissões está de volta. O nosso entrevistado é o Marcelo Abud, professor de Criação e Produção de Áudio da Unip. O assunto aqui é podcast, que nós já explicamos o que significa o termo, que são justamente esses arquivos de áudio que você usa naqueles aparelhinhos portáteis que a maioria das pessoas conhece como iPod, né? Ou até mesmo você abre uma página da internet e pode ouvir algum tipo de programinha com notícias, enfim, todo tipo de conteúdo. Aliás, eu queria muito que você falasse para a gente sobre o conteúdo que pode conter nesse podcast. É inesgotável, né, Marcelo? É inesgotável. Na verdade,
Ele pode ser um conteúdo institucional, por exemplo, uma empresa, como é o meu caso, eu faço um podcast que tem o nome da minha empresa, então já acaba levando o nome da Peças Raras naturalmente para as pessoas. E a gente até vai colocar o site aí para você poder verificar lá os podcasts que tem disponíveis para que você assine. Dá para assinar? Sim, dá. Os dois são. Aliás, são então possíveis. conta um pouquinho sobre o seu site. Esses podcasts que você coloca lá que são peças raras, que peças raras são essas? Então, na verdade, eu sou um grande apaixonado por rádio desde quando me conheço por gente, desde os meus 6 anos de idade eu lembro claramente disso. Já de programas de rádio? De programas de rádio. Minha mãe colocava o radinho de pilha do lado do berço para que eu achasse que tinha sempre alguém ali do meu lado, tudo. E eu acho que isso me influenciou. Ela foi a maior incentivadora, A maior então. incentivadora, vem do berço essa paixão, literalmente. Então, como eu gosto muito de rádio, quando surgiu essa história de podcast, uma vez eu estava lendo uma matéria na Isto É, e falei, poxa, que interessante, né, essa história de podcast e tudo mais. Aí vi mais uma matéria na Exame, fui ver, ainda não tinha chegado no Brasil propriamente com o formato que a gente tem hoje. E eu comecei a ver uma possibilidade de fazer rádio de uma forma diferenciada, com o conteúdo que eu quisesse apresentar para as pessoas, sem uma imposição de uma emissora de rádio e tudo mais. Fazer o seu próprio programa, digamos Meu próprio assim. programa. E aí o que aconteceu? Eu optei por fazer um podcast sobre rádio. Mas eu costumo dizer que não é sobre a história do rádio. Porque quando a gente fala de história do rádio, principalmente nas universidades, a maior parte do meu público, curiosamente, são profissionais de rádio, professores de comunicação e alunos de comunicação. Então, já fui entrevistado por estudantes da Universidade Federal do Paraíba, da FAAP, da São Judas, enfim, por uns sites de tecnologia feitos em universidades, tudo porque, como eu falo da evolução do rádio, não da história, como eu digo, né? Então, esses alunos têm interesse, muitas vezes eles têm lá uma aula de história do rádio, eu digo até porque é muito rápido, né? Quando o curso não é de rádio e TV, esse conteúdo é passado muito rapidamente. E a história do rádio costuma parar nos anos 50. Parece que o rádio morre ali, né? Que a gente não tem mais rádio hoje e tudo mais. E no meu site eu mostro justamente que existia um rádio antes da década de 50, mas existe um rádio depois da invenção do transistor, por exemplo, dessa mobilidade toda. Então, o transistor, só para a gente também não ficar falando grego aqui, o chipzinho, digamos assim, que fica dentro do aparelho, que diminuiu o tamanho dos aparelhos de rádio e permitiu que ele acompanhasse as pessoas em todos os ambientes, né? E deu essa mobilidade à mídia que nenhuma outra alcança. E o meu podcast fala sobre isso, fala sobre comerciais no rádio, sobre a criatividade no rádio, alguns programas que marcaram época, personagens lendários, né? Curiosos, né? Erros ao vivo no rádio. Eu fico gravando rádio 24 horas para pegar aqueles deslizes que todo rádio ao vivo tem. Radialistas, se cuidem, radialistas. Tem uns lá do Milton Neves no meu site bem interessantes. Mas, enfim, e principalmente falar sobre essa evolução do rádio, chegando até os dias de hoje e pensando no que vem aí com o rádio digital. Então, minha proposta no Peças Raras é essa. Quer dizer, você tem peças raras como podcast, é Peças isso? raras do rádio. Do rádio. E de áudio em geral, não só do Então, rádio. quer dizer que quem acessar o seu site, que é o www.peçasraras.com, vai ter acesso a esses podcasts e vai também poder entrar em contato com você, porque você vive dando cursos Sim. também sobre o assunto, não é isso? Pelo interesse que o termo podcast tem gerado, né, por ainda ser uma grande novidade, muitas instituições têm me procurado para cursos, palestras. Então, ali no site tem uma forma de contato, tem a maneira de você mandar uma mensagem ou entrar em contato por telefone para obter informações sobre esses cursos e palestras que constantemente a Peças Raras, que é a minha empresa, eu e minha esposa, Vanessa Teodoro, estamos possibilitando para as pessoas, basicamente, por enquanto, em São Paulo. Então, repete o site para as pessoas anotarem direitinho. Então, vamos lá, é www.pecasraras, sem o cedilha, né, que fica pecasraras.com. sem o BR. Mas, além desse site que é de sua autoria e que disponibiliza esses podcasts, você também tem um trabalho interessante num outro site, que é o www.otoque.com.br. O que é esse site? Também é um site de podcasts? Não, o Toque é um pouco mais do que isso. O Toque é um portal destinado à música independente brasileira. E ele começou, o Toque em si, começou como um jornal tabloide. Em 2002, eu fiz parte do primeiro grupo editorial desse jornal. E ele era distribuído em pontos culturais de São Paulo. Pela repercussão que o jornal teve, a gente teve só 3 edições por uma questão de que, na época, era muito caro
produzir o jornal impresso, né? A gente bancava todos esses custos, tinha alguns patrocinadores, mas não, na época não era tão acessível assim, a gente tinha que contar com uma gráfica de fora, tudo. Então, com o tempo, se tornou inviável manter aquele jornalzinho tabloide. Quando a internet começou a engrenar, a gente pensou, poxa, aquele conteúdo que a gente desenvolvia numa espécie de fanzine, de música independente, poderia perfeitamente ter um público interessado na internet. E foi desenvolvido o site O Toque. O Reinaldo Bessa, a Marília Lima, são algumas das pessoas, Toninho Espessoto, o Fabian Chacur. Que cuidam disso. São algumas pessoas que, junto comigo, cuidam desse núcleo editorial, do conteúdo do site. E dentro do site tem o podcast do Toque. Então, são boletins sobre música independente do Brasil, sempre trazendo alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem ou que conhecem, mas de uma outra forma. Por exemplo, nós entrevistamos o Jorge Versilo, o Patofu, que já estiveram na grande mídia, tudo mais, tal, mas que tem um lado de independência, mantém a raiz da independência no trabalho deles. E também pessoas que são só independentes, que acreditam no independente e vivem disso. Então, o Rafael Pondé é uma dessas pessoas, o Celso Viáfora também já foi um dos nossos entrevistados. E aí, outras pessoas, a ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente, o Carlos de Andrade também já deu algumas dicas. É um site que se propõe a fazer a ponte da música independente, tanto com os profissionais que querem ter mais informações sobre como podem viver dessa música independente, como principalmente para o público que busca novos talentos, novos no sentido de ainda desconhecidos da grande mídia, mas muitos deles já têm trabalhos aí de 20 anos, né? Não são novos nesse sentido de tempo. Bom, nós então, já demos aqui, isso. então, 2 dicas de sites onde você tem acesso a podcast para você, enfim, ter esse conteúdo de áudio que agora só se fala nisso, né? Agora, você falou do Peças Raras, da questão das peças raras do rádio que você trabalha, falou do Toque também, que trabalha com música independente. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu tiver uma ideia, quiser formatar um podcast sobre turismo, né, de uma região que é desconhecida e começar, enfim, que as pessoas descarreguem esse conteúdo de áudio, eu posso fazer, então? Perfeitamente. Mas não é Aliás, difícil? O que precisa? Eu quero saber como fazer, como distribuir. Dá para dar o caminho das pedras? Claro. Então, vamos lá. O que precisa é muito pouco, né? Se a gente for pensar em produzir um programa de rádio, parece que a gente está falando em recursos. Já estou pensando num estúdio, né? Coisa, exatamente. Né, sofisticado, vou alugar um estúdio, vou fazer um... Não. Na verdade, o podcast ele surgiu como um blog falado. Então, algumas pessoas fazem podcast como um diário da vida delas. Ligam o microfone do próprio computador, aquele microfonezinho que geralmente já vem com o kit básico ali de instalação, usam um programa de gravação de áudio que já vem no próprio computador, produzem esse material, salvam em MP3, existem alguns programas, softwares de edição de áudio distribuídos de forma gratuita na internet, né? O Audacity, que se escreve com Y no final, .com.br. Mas todos esses detalhes, depois programa... o pessoal escreve para o seu site e você já dá as aí coordenadas. eu dou as coordenadas. Daqui a pouco eu dou o site novamente. Mas o que eu quero dizer é que tem ferramentas gratuitas para tudo, né? Tanto para você produzir com baixo custo, até para colocar isso no ar. Basicamente, para você chegar e ter um podcast no ar, você precisa gravar esse material. Para isso tem que ter um microfone, logicamente. Simples, né? não precisa ser nada Simples, sofisticado. nada sofisticado. Aí vai do seu interesse. Se você é um profissional de rádio, provavelmente você vai trabalhar um pouquinho mais, você vai fazer uma cabinezinha pequena, não precisa fazer um estúdio, mas se monta uma cabine com madeirite e aquele material que é o Sonex ou o Sonix, né? Para não ter aquela interferência do avião passando. A criança chorando, o avião passando. O cachorro latindo, essas coisas. A não ser que a proposta também seja essa, né? Porque hoje a gente vive também algumas experiências na internet que justamente querem mostrar a realidade. Certo. Então tem lá o Música de Bolso, que é um site que está estreando agora, que pega o Patofu, leva para uma loja de brinquedos e faz eles tocarem nessa loja de brinquedos. Um cineasta, que é um dos idealizadores do site, grava em tempo real, sem corte. Né? Então, pode ser uma proposta. Aí, se passar um ônibus, o que passar, entra na gravação, faz parte do contexto. Né? Que tem aquele movimento Dogma também, né? Que é no cinema, que grava tudo real. A vida como ela é. A vida como ela é. Então, se essa for a proposta, nada impede que você não tenha nem a cabine, só um microfone. Precisa de um programa de edição de áudio, aí tem o SoundForge, que é um dos mais usados, né? Tem o Vegas, para quem mexe com música, já é mais familiar. E tem, como eu citei, o Audacity, que é distribuído gratuitamente na internet, que permite que você grave a sua voz e já transforme em formato MP3. Permite que você
faça a extensão de MP3 dessa gravação. Então você tem que gravar esse conteúdo, é o primeiro passo. O segundo passo é editar, precisa desse programa de áudio, então microfone, programa de edição de áudio. E o terceiro passo é distribuir esse conteúdo, né? Você gravou o conteúdo, como é que você vai colocar isso no ar? Para isso existe um site, eu estou dando todas as dicas aqui, que não tem custo. Então tem um site aqui no Brasil que é o Podcast One. Tem outros também, mas o Podcast One é podcast1.com.br. Lá você pode armazenar, como se fosse no YouTube, você pode armazenar o seu conteúdo de áudio. Você faz lá um cadastro simples, automaticamente você recebe uma senha, pode colocar o seu conteúdo. E aí você não precisa entender, eu falei que tem um código que é o XML, RSS, você não precisa entender de nada disso. Você coloca lá o nome do seu programa, qual que é o conteúdo, faz lá um resumo do que ele apresenta, né, esse episódio do programa e tal. E automaticamente vai ser gerado um código para que as pessoas possam assinar. Então, o podcast1.com.br é um site que permite isso sem custo nenhum. Aí você distribuiu o último passo, que muitas pessoas se esquecem, é divulgar. E aí você divulga para a sua comunidade no Orkut, você divulga através de releases mesmo, né? Eu costumo divulgar para vários sites. Enfim, e aí as pessoas entram em contato. Vão conhecendo. Ai, fiquei animada, acho que vou produzir meu podcast. Bom, produza do Profissão. Anota novamente o site do Peças Raras, porque aí todos esses nomes, esses sites, aí ele já te passa direitinho, que é o peçasraras.com, www.peçasraras.com, e aí o Marcelo Abud já responde para você direto onde você entra para poder ter acesso a tudo isso. Marcelo, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Elis. É muito bom falar aqui com pessoas que eu acho que têm interesse no assunto e que vão poder também ser emissores de mensagens e não apenas ouvintes, né? A partir de agora, você que está aí, eu espero que produza o seu próprio podcast e me convide para ouvir também. Tá ótimo. E se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente ou então sugira um novo tema a ser tratado aqui. O nosso endereço eletrônico é jornaldasprofissões@unip.br. Aguardamos seu contato. No próximo programa, confira outros temas sobre as diferentes profissões e o mercado de trabalho. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da informação, das especializações aqui na TV Unip com o Jornal das Profissões. Até mais. Posso